Você tem dificuldade, dor de cabeça na hora que você pega um projeto de armação e não consegue ler a tabela, identificar os diâmetros, nem mesmo qual viga você está lendo? Então esse vídeo é justamente para você. Leitura de projeto sem dor de cabeça, armação de vigas, tabela. Eu sou Felipe Soares e esse aqui é mais um vídeo do canal Engemplificando, onde eu ensino você a fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Então já curta o vídeo e siga nas redes sociais para você não perder nenhum conteúdo. Tem sempre vídeo novo aqui no canal ou então nas redes sociais. Vimos nos episódios anteriores um pouco de como que é a concepção do projeto de forma, a concepção do projeto de armação, né? E olhando especificamente o elemento da viga. Então, a gente viu ali que existem o concreto armado, que ele é feito de concreto com aço, que você tem o projeto de forma, você tem a especificação do concreto e você tem o projeto de armação. Nesse vídeo em específico, vou mostrar para vocês como que nós fazemos a leitura e até mesmo a montagem dessa tabela, o resumo do aço, para você não ter mais dor de cabeça quando você pegar um projeto de armação e você precisar identificar alguma coisa, ler, não passar vergonha ou então não ter aquele medo na obra e até mesmo quando você está ali fazendo alguma leitura do projeto e precisa extrair algum tipo de informação. Então, vamos lá, que eu vou mostrar justamente o projeto. Estamos aqui com o nosso projeto de armação. Esse projeto mesmo do vídeo anterior, que a gente foi conversando sobre ele. E a gente vai falar exclusivamente dessa tabela aqui. Como que é feita a montagem dessa tabela e a interpretação. A gente viu na aula anterior que o aço ele pode ser fornecido em barras retas, que são as suas barras inteiras, com os diâmetros de acordo com o projeto. Então, essa tabela do aço aqui, nesse projeto em específico, a gente tem... Deixa eu aumentar aqui só pra gente falar. Estarmos na mesma página, todo mundo. Aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui do lado? Nesse caso, ele é separado pelo elemento, no caso aqui é viga, viga 101, viga 102, viga 103. Essas vigas são numeradas conforme a sua posição, isso a gente viu nos vídeos anteriores, por isso siga aqui o Engemplificando, dá uma olhadinha na playlist, que é leitura de projetos sem dor de cabeça, onde eu mostro como que é feita a numeração, né, a nomenclatura das vigas, para a gente se identificar num projeto de forma muito mais facilmente. Então aqui a gente tem viga 101, viga 102, viga 103, significa que são as vigas do primeiro pavimento, 01, viga, primeiro pavimento, 02. E a gente consegue ver todos os aços, a gente tem que associar 50 e aço 60 também. A gente tem a posição, o diâmetro da bitola, certo? A quantidade e o comprimento, qual é a metragem total. Então a gente tem o fornecimento do aço, um dos tipos do fornecimento é quando ele fornece para a gente o total que nós temos. A gente tem aqui nesse caso, olha, ele vai fornecer 307 kg do aço CA50 e 44 kg do aço 60B. O que acontece? A gente tem aqui essa separação dos nossos aços e ele vai separar para a gente de acordo com o diâmetro da bitola, ele o fornecedor. Quando a gente manda o projeto, a gente tem a opção de solicitar de alguns fornecedores a barra reta, e aí vem aqui, eles mandam para a gente a barra de 5 milímetros, a barra de 6,3, a barra de 8, a barra de 10 e a barra de 12,5. Mas como eu disse no vídeo anterior, tem as vantagens e desvantagens, né? Aqui a gente vai precisar fazer o corte na obra, a dobra na obra, a montagem na obra. Tudo isso demanda tempo, demanda espaço, principalmente espaço. A gente precisa destinar um lugar dentro do canteiro de obra para a gente fazer o corte, para a gente fazer a dobra. As barras são grandes, elas vêm com 12 metros de comprimento. Nos diâmetros respectivos e na quantidade
conforme este projeto. Por isso que um projeto estrutural ele é fundamental para a gente conseguir garantir ali, além da segurança da obra, né, a estabilidade dela, a garantia, também a economia. Então a gente tem um comprimento total de cada bitola, de cada diâmetro que nós vamos usar para fazer a forma do primeiro pavimento. Beleza? Então se você está curtindo, deixa o seu like aqui no vídeo e siga o Engiplificando. Então tá, a gente tem aqui o resumo do aço total, que é o que vocês estão vendo nessa tabela aqui, o resumo do aço. E aqui em cima tem um outro tipo de fornecimento que eu expliquei no vídeo anterior, que é o corte e dobra. Ele vem separado conforme o elemento. Então ele vem separado, por exemplo, a viga 111 é a viga do primeiro andar, número 11. E aqui você vai ver que ela tem a bitola posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5. Essas bitolas que a gente está olhando aqui, elas serão fornecidas, etiquetadas, indicadas, que é da viga 111, com o diâmetro correto, certo? Na quantidade, conforme essa tabela, e no comprimento certo. E aí, ela vem dobrada conforme o projeto de armação, que é justamente o que a gente vai ver aqui nesse vídeo hoje. Por exemplo, viga 111 que a gente viu, tá aqui embaixo. Essa daqui, viga 111. Ele vai vir com o ferro, os aços virão dobrados conforme o nosso projeto. Então, a gente vai ter todos esses elementos dobrados, amarrados na hora que chega na obra e numerados bonitinho conforme o projeto de armação. Quando chegar na obra, a gente consegue montar ele na obra com muito mais facilidade. E tem um terceiro tipo de fornecimento que é montado. A gente pode solicitar para a empresa trazer esse elemento aqui, essa viga 111 de 30 de largura por... Acabei pegando a viga maior, né? 30 de largura por 45 de altura, já montada. Então ela já vem com os estribos montados. Às vezes, você consegue até optar por montar alguma viga ou outra. Por exemplo, essa é um pouco peculiar. Você precisa de uma mão de obra qualificada para saber ler, interpretar e tudo mais. E a montagem, né, vinda de fábrica, você garante que ela tenha uma qualidade melhor nesse corte, dobra, montagem, tudo certinho. Então ela já vai vir montada só para você vir colocar na obra. Existem algumas vantagens, como eu acabei de explicar, e existem também umas desvantagens. Quando ela vem montada e você vai colocar ela na obra, você vai colocar ela nos fundos das vigas, você vai subir a armação para a laje, para a respectiva posição dela dentro do projeto de forma, que é onde faz a alocação, o dimensionamento de cada elemento estrutural. A gente precisa se atentar, porque na hora que vai fazer a montagem, precisamos abrir alguns estribos, precisamos passar uma viga dentro da outra. E por vezes, quando elas vêm todas montadas, você precisa ter esse trabalho. Então, vale a pena sentar, analisar o projeto, ver certinho, até mesmo com o armador, a equipe que vai fazer, o que é melhor para eles, a trabalhabilidade, o tempo que eles vão ter para fazer esse tipo de processo. E também tem um outro ponto que eu discuto muito, converso muito aqui no canal, que é justamente, por exemplo, essa viga aqui 112, olha o tamanho dela. Ela é uma viga grande. E se você parar para analisar, tem vigas que elas acabam ficando muito pesadas depois de montadas, só a parte da armação. Então você subir, você fazer o manuseio de uma barra dessa, por exemplo, acaba sendo um pouco pesada, e você precisa tomar esse tipo de cuidado para você não ter vigas extremamente pesadas, para você começar a fazer ali a logística dentro da obra, levá-la de um lugar até o ponto onde ela vai ser instalada, onde ela vai ser ali executada. Então você precisa analisar essa questão. Geralmente as vigas baldrames, elas têm uma armação um pouquinho menor, porque elas acabam recebendo apenas carga de parede, né? Tem todos esses aspectos, na sua maioria. Então geralmente elas vindo montada, já
garante ali uma otimização, uma velocidade na obra para a gente garantir praticidade. Vigas que estão no primeiro pavimento, segundo pavimento, já fica um pouquinho complicada de virem montadas, então vale a pena analisar, ver certinho isso com a equipe, para você acabar não trazendo vigas e acabar inviabilizando um pouco a montagem, ou acabar dificultando isso na obra, porque acaba virando um retrabalho de você ter que desmontar algumas vigas para depois montar de novo lá em cima. Então, quando as vigas estão ali na primeira pavimento, às vezes é mais vantajoso você pedir apenas corte e dobra, onde elas vêm cortadas e dobradas, todas elas vêm etiquetadas certinho, só para você fazer a montagem na obra. Então, vai montando e monta às vezes até mesmo no lugar, monta a estrutura para subir, depois vai colocando o restante, vai amarrando. Então, a equipe sabe como trabalhar e sabe fazer esse manejo certinho dentro do canteiro de obra, beleza? Então, segue aqui o Engiplificando, deixe seu joinha se está gostando do vídeo e siga a gente para várias dicas que a gente posta diariamente aqui. Bom, mas Felipe, como que eu faço a leitura, como que eu faço essa interpretação dessa tabela? Vamos mostrar do zero, certo? Vou explicar aqui, por exemplo, essa viga, a gente está vendo aqui, a viga 111, deixa eu vir para cá. Essa viga 111, a gente vai fazer ela do zero. Eu vou até depois montar ela pra gente dar uma olhadinha. Vou fazer uma viga bem parecida. Essa é uma viga bi-apoiada. Significa que ela tem um ponto de apoio em um pilar, outro ponto de apoio em outro pilar, certo? Então isso aqui é uma viga bi-apoiada. Vamos fazer a montagem dela do zero para a gente conseguir interpretar e saber como que é feita a montagem dessa tabela. Então, na aula anterior a gente viu as questões da estrutura convencional, viga pilar, a gente viu o concreto armado, a gente viu a questão do concreto, a descrição, a gente viu as formas. Falta agora a gente ver esse item aqui, que é o projeto de armação, que a gente vai fazer agora, o nosso projeto de armação. Então, vamos lá, vou montar aqui nosso projeto de armação. Então, olhando a viga igual a gente viu na viga 100, no caso ali era a viga 101, né, que a gente estava olhando. Aí a gente tem então uma viga, certo? Deixa eu desenhar aqui ela bonitinha para a gente começar a interpretar ela. Então tá, a gente tem aqui a viga. E ela está apoiada em dois pilares. É uma viga bi-apoiada, simples, por questão da montagem mesmo, da armação. Porque conforme a concepção estrutural, a armação vai se modificando. Cada armação tem uma função, tem um nome. Então, quando a gente faz a concepção estrutural, influencia diretamente na modelagem da estrutura, né, na análise global da estrutura, e você acaba também interferindo diretamente como que vai ficar ali a armação da nossa viga. Então vamos lá. A gente tem aqui embaixo uma armação que ela é uma armação positiva nessa situação. Por que ela é positiva? Porque ela serve para vencer o momento positivo. Acho que está um pouquinho aí. Quem aí lembra na aula de teoria das estruturas que quando a gente faz esse tipo de armação, a gente faz aquela análise dos momentos fletores, né? A gente tem aqui o momento fletor, tá bem tortinho esse momento aqui. O momento fletor aqui, ele é positivo. Então, para vencer essa deformação, esse momento fletor, a gente precisa dessa armação aqui, que ela é a armação positiva da nossa viga. Eu vou até copiar e colar ela, a gente vai precisar fazer essa interpretação dela melhor. E na parte de cima, ela é negativa? Pode se chamar negativa, mas nesse caso aqui, ela tem apenas função estrutural. Então,
é uma armação com uma função estrutural apenas construtiva, né? Perdão. É uma armação com uma função construtiva, que ela vai seguir para segurar os estribos, porque teoricamente não temos momentos em cima, então a gente precisaria, apenas para vencer o momento positivo, que é esse que eu demonstrei na viga, a armação inferior, que é a armação positiva, e a de cima acaba sendo uma armação apenas para fazer a armação construtiva. Porque na hora que a gente constrói, um outro elemento que nós vamos precisar aqui nessa viga são os estribos. Então, eu vou fazer em perspectiva para a gente ter uma melhor visão do que a gente está fazendo. Olhando aqui, na verdade, que é justamente isso daqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. Eu aqui, aí. Só para a gente conseguir interpretar o que eu estou querendo dizer. Vamos passar um corte aqui, para a gente conseguir ler o que está acontecendo dentro da nossa viga. Então tá. A gente tem a nossa viga com o corte que a gente acabou de passar ali, desse jeitinho aqui, beleza? E aí a gente tem a nossa armação. A de cima, nesse caso, é uma armação construtiva. Embaixo é uma armação positiva. E ela vai ao longo de toda a nossa viga, tanto em cima quanto embaixo, ok? Só para ter uma visão aqui um pouquinho da perspectiva do que a gente está falando. E nós temos para vencer os nossos esforços cortantes na nossa viga, para fazer a distribuição dos esforços ao longo da viga, a gente tem um elemento da parte da armação que se chama estribo. O estribo, ele vem amarrando a nossa armação. Tem ali os seus ganchinhos. Então ele vem amarrando a nossa armação ao longo da nossa viga. Esse aqui ficou bem feio. Aí. Ele vem amarrando a nossa armação ao longo da nossa viga. Então ele tem lá a sua função. Não vou entrar aqui em questão de cálculo, como que é feito o dimensionamento e tudo mais, porque isso é muito da parte da concepção estrutural, cálculo estrutural, né, concreto armado, enfim. Mas a gente precisa entender que para executar a obra, nós temos as armações positivas, as armações negativas que vencem os momentos negativos, e temos os estribos. Tem também algumas outras armaduras que entram aqui, como armadura de pele, ganchos. Essas armaduras também entram, só que de uma forma geral a gente vai fazer essa interpretação. Vamos montar uma tabelinha bem simples aqui, e isso vai dar uma base para você conseguir ler e interpretar demais tabelas para você conseguir analisar. Então, a gente sabe que a gente tem o estribo, que é esse elemento aqui, ele vem, prende a nossa viga. A gente tem a nossa barra, né? A gente chama as barras longitudinais, que são as armaduras positivas, as negativas, as construtivas, né? E a gente tem também outros elementos que vão aí ajudar a gente a fazer a nossa concepção estrutural, nosso elemento estrutural. Então vamos lá. Esse aqui também a gente vai fazer um detalhe dele. Deixa eu dar copiar e colar. Ok. Nós temos então essas duas armações aqui. Mas a gente viu, estamos olhando apenas duas, certo? Porque a gente está olhando a lateral da viga. E a gente viu aqui no desenho que são 4 armações. 2 embaixo e 2 em cima. Então, quando a gente faz a nossa nomenclatura da nossa barra, a gente faz a leitura da seguinte forma. A gente sabe que são 2... Vamos começar por cima, fica mais fácil. A gente fazer só numa sequência, de cima para baixo. Então, por exemplo, a gente sabe que essa barra de cima, que é a armadura construtiva, nós temos 2. Ela tá, vamos colocar aqui a posição 1 para essa viga, para essa armação. Então, são 2N1 com um diâmetro de 8 milímetros.
com o cobrimento total. Eu vou dar aqui um chute, tá? Só pra gente trabalhar com as dimensões. Mas com o cobrimento total, deixa eu deixar maior, de 330. Isso daqui, pra gente começar a entender como que funciona. Então, vamos imaginar aqui que a nossa viga, ela tem 330 armação, certo? Lembra que a gente... Eu vou trocar esse número para não ficar confuso. Vou trocar ele para a gente não ficar confuso. Vamos chegar nesse número e como que a gente chega nesse número, né? Lembra, para quem não assistiu, assista, acompanha aqui o Exemplificando, que no vídeo anterior eu mostro que a gente tem um cobrimento da nossa armadura. O cobrimento é 3, certo? Então a gente tem 3 centímetros de cada lado. A partir daí, nós temos a nossa viga inteira. Então, vamos supor que essa viga, por exemplo, ela tenha ali os seus 3,5 metros, digamos assim. 3,5 metros a viga. Então, a gente tem 3,5 metros, menos 3 de cada lado. Opa, menos 3, coloquei divisão. Dá para fazer de cabeça, Felipe? Dá, mas vamos começar a dimensionar aqui, porque eu vou mexer com bastante númerozinho. Então, a gente tem um espaço aqui de... O que sobra aqui pra gente, 344, certo? É o que sobra, porque o total da nossa viga, 3,5 metros, a gente tem 350 centímetros. Dentro do projeto de estruturas, a gente sempre vai trabalhar na sua grande maioria com centímetros, então já vão se acostumando com essa unidade de medida dentro desse projeto. Então a gente tem uma viga de 3,50 metros de face a face. Temos um cobrimento de 3 centímetros. Da onde que vem esse cobrimento de 3 centímetros? Da classe de agressividade, de onde está localizada essa obra. Existe uma classe de agressividade que, em função da descrição do concreto, em função do que onde nós estamos, a gente precisa respeitar centímetros de cobrimento. Esse cobrimento vai proteger o nosso aço das ações atmosféricas e evitar assim que ele comece o processo de oxidação. Então são 3 centímetros de cada lado. Então 350 menos 3 centímetros de cada lado, a gente cai para 344. Então 344 é a nossa barra. É a nossa medida da barra. Aqui, ó. Temos 344. Só que, quando a gente faz o nosso projeto, a gente tem os 2 ganchinhos na hora que a gente dobra a nossa armação. Então, desse lado aqui, vamos imaginar que o nosso gancho tem 10. O nosso gancho aqui também tem 10. Então, de 344 centímetros, nós temos... Na longitudinal, a gente tem um ganchinho de 10 e um ganchinho de 10. Essa medida vai para 344 mais 10 mais 10. Então, a gente tem um total de 364 centímetros. Então, o nosso N1, ele tem 364 centímetros. Então, assim faz a leitura e a interpretação. Então, vamos lá. Quem que é o nosso... Deixa eu descer isso daqui pra gente... Opa! Aqui, vamos descer vocês. Quem que é o nosso 2? Nesse caso aqui. Vamos lá, vamos começar pelo comprimento. Comprimento. Esse daqui é o nosso comprimento. Comprimento. Certo? Deixa eu descer mais vocês, que a gente vai precisar de mais espaço. O zerinho ficou, vamos descer o 0 também. Então tá. Quem que é esse elemento aqui? É o nosso diâmetro da barra. Felipe, de onde eu tiro o nosso diâmetro da barra? Esse diâmetro ele é dimensionado, ele é calculado. Então, conta o comprimento. O comprimento da barra ele é em função da arquitetura, a concepção estrutural.
o engenheiro estrutural, o profissional responsável pelo projeto de estrutura, ele vai pegar o projeto arquitetônico, vai fazer ali os lançamentos das vigas, dos pilares, fazer a concepção estrutural. E aí, em função da classe de agressividade, a descrição do concreto que ele vai lançar no sistema ali do programa que ele vai utilizar para fazer o dimensionamento, ele vai chegar nesse comprimento da barra total. Por isso a importância de compatibilizarmos certinho o projeto de arquitetura com o projeto de estrutura. Aqui a gente está fazendo na mão, mas o programa faz tudo isso de forma automática. Quem que é esse N1 aqui? É a nossa posição. É apenas uma organização dentro do nosso projeto estrutural. E esse 2 aqui é a nossa quantidade. Nossa quantidade. Certo? Então temos o comprimento, o diâmetro, a posição e a quantidade. Vamos então para a barra de baixo. Essa barra de baixo, por exemplo, a gente pode repetir algumas unidades. Por exemplo, a gente sabe que é 344, porque é 350 centímetros menos 3 centímetros de um lado menos 3 centímetros do outro, a gente tem 344. Então essa medida se repete, 344. Vamos dizer, por fins assim de dimensionamento, que aqui a gente tem 15 centímetros de gancho. 15 centímetros de gancho. Um exemplo. E aí, essa barra, ela tem um diâmetro maior do que a barra de cima, porque ela vai fazer, ela vai resistir ao momento positivo nessa viga, porque é uma viga biapoiada. Então, na hora que a gente faz o nosso dimensionamento aqui, a nossa leitura, a gente faz a mesma coisa. São duas barras, por que duas? Porque a gente viu que na nossa seção, a gente tem duas barras em cima, que fazem a função construtiva, e duas barras embaixo que fazem a função ali para resistir ao momento fletor positivo. Então a gente tem duas barras na posição 2 com um diâmetro de 10 milímetros com comprimento, aí aqui no caso é 344 mais 15 de um lado e mais 15 do outro. Então ele vai para 374 centímetros. Então a gente já tem um outro elemento aqui. Ele recebe as mesmas informações, né, na nossa nomenclatura. A gente tem então o comprimento. A gente tem aqui o nosso diâmetro. A gente tem aqui a nossa posição. E a gente tem aqui a nossa quantidade. Beleza? E aí, nós temos uma outra informação nesse projeto, que é o que está faltando, o nosso estribo. O nosso estribo, a gente vai precisar fazer um corte agora, igual esse corte que nós pegamos aqui, vamos trabalhar com ele aqui do lado. Então, quando a gente olha a seção dessa viga, geralmente nos projetos a gente aumenta a escala para conseguir enxergar melhor. Aqui, como a gente consegue dar zoom, eu vou fazer numa escala bem próxima. Então a gente tem que a gente tem aqui as duas barras com a função construtiva, as duas barras positivas, e nós temos o nosso estribo em volta. Nosso estribo está aqui em volta, abraçando a nossa, ele tem ali a dobrinha para fazer com que ele não abra durante a concretagem, durante a sua função construtiva, né, fazendo ali a sua função. E ele vai ter também, na hora de fazer o dimensionamento dele, isso vem de projeto, isso vem de concepção estrutural, né, do dimensionamento estrutural, mas o que a gente vai precisar saber? Aqui entra também as nossas seções. Vamos dizer que essa viga ela tem 15 centímetros de largura. Então, na hora que a gente vai fazer o dimensionamento do cílio, a gente precisa lembrar que também a gente vai tirar 3 centímetros daqui, 3 centímetros daqui.
Na hora que a gente, o que sobrou aqui, então, foi o que? 9 centímetros, né? Porque a gente tem 15, menos 3, 9. Então, esse trechinho aqui a gente tem 9 centímetros. Felipe, geralmente a gente coloca a viga de 14 para ficar acabado com 15 e tal. Tudo bem, gente, aqui é só para a gente entender o dimensionamento, como que é feito, na verdade, a nossa leitura do projeto e também como é montada a tabela. Então, vamos dizer que a altura daqui, por exemplo, ela tenha 30 centímetros de altura. Mesma concepção, a gente tem 3 centímetros de comprimento aqui em cima, a gente tem 3 centímetros de comprimento aqui embaixo. Então, quanto que vai acabar sobrando aqui pra gente? 24 centímetros que nós temos na parte do estribo. Então, o nosso estribo, na hora que a gente faz o detalhe dele, eu vou trazer ele, acho que dá até pra pegar ele aqui, né? Deixa eu ver. Aí, dá pra pegar ele. Na hora que a gente pega esse estribo nosso, deixa eu até deixar ele aqui quietinho. Esse estribo aqui, que a gente está trabalhando com ele, ele tem, então, 9 centímetros por 24 centímetros, certo? Opa. Aqui, 24 centímetros. Quando a gente faz o detalhamento dele, no cálculo estrutural, ele traz pra gente uma informação que é o espaçamento entre eles. Isso tudo vem dimensionado lá pela parte estrutural. Mas, vamos chutar aqui esse nosso estribo. Então, vamos dizer que esse está na nossa posição 3, certo? Ele tem um diâmetro de 6,3. Ele tem um comprimento, aqui a gente vai calcular. Ele tem 9 mais 24 mais 9 mais 24. Deixa eu sair da frente aqui. Aí, 9 mais 4 mais 9 mais 24. Então, a gente tem 66 centímetros. Felipe, tá faltando uma coisa aí. Sim, tá faltando o quê? O nosso gancho aqui, ó. A gente tem os ganchinhos. E, geralmente o programa também calcula o nosso raio. Na hora que a gente vai fazer a dobra da armadura para fazer esse gancho, ele passa pra gente também esse raio. Então, vamos supor que para cada dobra que a gente tem ali, ele aumente ali uns 4 centímetros chutando assim. Então, na hora que a gente aumenta 4 centímetros de cada dobrinha, que são duas, né? Para ele fazer a volta e fazer a sua amarração, a gente tem então 74 centímetros de comprimento para o nosso estribo. Então, tá faltando um elemento aqui, não tá? Na hora que a gente vai fazer a nossa nomenclatura, a gente tem o nosso comprimento, a gente tem o nosso diâmetro, a gente tem a nossa posição, mas falta aqui a nossa quantidade. Como que a gente chega na quantidade? A gente precisa de um outro item aqui, que é espaçado a cada 20 centímetros, por exemplo. Esse espaçado, a gente faz esse C/20 ou C/15. Então, a gente tem espaçados a tantos centímetros. Aqui a gente disse que é a cada 20 centímetros. O quanto que a gente tem de espaço disponível para a gente distribuir os nossos estribos? Os nossos estribos, eles são distribuídos aqui, ó, de face de pilar a face de pilar, ó. Opa, deixa eu tentar, aí peguei, aqui, de face de pilar a face de pilar. Vamos supor que esse nosso pilar, ele tem aqui 15 centímetros e esse aqui também tem aqui 15 centímetros. Você vê que tudo é questão de um pouquinho da gente calcular ali um pouco da parte da matemática, a concepção arquitetônica, posicionamento de pilar, se um vai estar de um sentido de um lado, outro vai estar de outro lado, enfim. Então, a gente tem uma dimensão total de 350 centímetros e a gente vai tirar 30 centímetros, que é 15 de cada pilar. A gente tem um espaço de, então, 320 centímetros para a gente colocar os estribos. Os estribos, eles são espaçados a cada 20. Então, quando a gente faz o nosso cálculo, a gente tem aqui, ó, na hora que a gente puxa para fazer o cálculo, a gente tem que é 320 dividido por 20, que a gente tem, então, 16 estribos. Então, a gente tem o nosso último
elemento aqui, que é o 16. Deixa eu até dar um delete aqui desse. Aí. Então, a gente tem o nosso último, que é o de 16. N3, com diâmetro de 6,3, comprimento de 74 e espaçado a cada 20. Então, a nomenclatura desse daqui, 16 N3, que é o nosso estribo, com um diâmetro de 6,3, com um comprimento de 74, espaçado a cada 20. Fiquei aqui na frente, mas ó, espaçado a cada 20. Quando a gente vai montar a tabela, quem que nós temos para montar a nossa tabela? A gente tem esse daqui, certo? Deixa eu até passar ele para cá. A gente tem esse daqui. A gente tem um outro aqui também. A gente tem esse daqui. E a gente tem um outro aqui também. Que a gente viu a montagem. Isso aqui tudo é extraído do nosso projeto estrutural, né? Ali da concepção, o programa faz tudo automático. A gente está entendendo como que faz, então, essa montagem da tabela. Então, quem que nós temos aqui? A gente tem aqui o nosso estribo. A gente tem aqui a nossa armadura positiva e a gente tem aqui a nossa armadura construtiva. Para essa viga, nessa situação. Mas o que a gente vai se atentar é nestes dados aqui que nós coletamos dessa nossa viga. Quando a gente vai fazer a nossa tabela, deixa eu montar aqui do lado. Aí. Quando a gente vai fazer a nossa tabela, a gente tem então a nossa posição. Deixa eu só pegar a sequência certinha dela aqui pra gente fazer a mesma coisa. Ó, a gente tem aqui a posição, a bitola, a quantidade e o comprimento. E o aço, né? O aço aqui no caso é CA 50 para todo mundo. Opa! Ele é CA 50 para todo mundo. Então tá, vamos lá. Então aqui a gente tem o aço, que é CA 50 para todos. Aí depois a gente vem com a nossa posição. Depois a gente vem com o nosso diâmetro. Certo? Opa, diâmetro tá. Fiz o fio errado aqui, hein? Aí. A gente tem o nosso diâmetro, que aqui ele coloca a bitola em milímetro. A gente tem a nossa quantidade. Aí a gente tem o nosso comprimento. A gente tem o unitário e o total. Então vamos lá. Quem que é nosso... A gente tem três posições, né? A gente tem a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Quem que é a nossa posição 1? É o nosso... a nossa barra construtiva, né? Essa daqui. Então tá. Qual que é o diâmetro dessa barra que a gente tem ali, que a gente consegue observar? 8, né? Ó. Diâmetro de 8, certo? Quantas barras que nós temos? Duas. A gente tem duas barras, tá aqui, ó. Duas barras. Posição 1 também já foi. Qual que é o comprimento unitário? Tá aqui, 364. Então aqui, ó. 364. Beleza? Próximo que nós temos é o 2. Quem que é o 2? Tá aqui. Qual que é o diâmetro dela? 10. Então, a gente já tem o diâmetro de 10 que já foi. Quantidade. Também são duas quantidades. Duas barras, que é a nossa armadura positiva. E qual que é a nossa unidade aqui? 374. O comprimento unitário, né? 374. Então, a nossa barra positiva, né? Uma adição positiva também já foi. Quem que está faltando aqui pra gente é o nosso estribo. Qual que é o diâmetro do nosso estribo? 6,3. Isso aqui eu tô na frente. Aí.
Qual que é o diâmetro do nosso estribo? 6,3. Quantos estribos que nós temos nessa viga? 16. Qual é o comprimento? 74. Ok? Como que a gente chega no total? Gente, o total é bem simples a gente chegar. O total, ele é igual a quantidade vezes o unitário, certo? Vezes unitário. Aqui a gente chega no nosso total. Então, vamos lá. Para o nosso primeiro, 364 centímetros vezes 2 barras, a gente tem, então, 728. Aí a gente tem um de baixo, 374 vezes 2 barras, a gente tem, então, 748. E aqui a gente tem 74 centímetros vezes 16 estribos, a gente tem 1184. Isso tudo aqui é em centímetros. Ah, Felipe, mas isso aqui é a tabela, né, que a gente está montando aqui. E como é que faz o resumo do aço? O resumo do aço, na hora que a gente vai montar a tabela do resumo do aço, ele divide ela por diâmetro. Cada um tem um peso. Como que eu acho esse peso, Felipe? Então, deixa eu abrir aqui um documento que vai ajudar a gente a fazer essa leitura. Quando a gente faz o nosso projeto, cada barra tem um peso por metro, de acordo com o diâmetro, certo? E quando a gente faz isso, ele puxa de acordo com o fornecedor que vai fornecer o aço. Gente, o aço, ele é um material que a gente compra de um fornecedor, e esse fornecedor ele vai comprar o aço, essa matéria-prima, de uma indústria, né, que vai fornecer o aço para ele. Então, deixa eu abrir aqui o nosso arquivo, só para a gente conseguir ler, para eu não passar a informação errada e a gente conseguir saber exatamente o arquivo que nós estamos pegando aqui. Então, aqui tem muita tabela aqui. Então tá. Ó, vamos lá. A gente tem o nosso... Deixa eu abrir pra cá. Aí, aço da construção civil. Beleza? Na hora que a gente puxa aqui, deixa eu ver se eu acho... Ah, aqui, a tabela já tá aqui embaixo já. Aqui, ó. Opa! Já tá aqui embaixo já. Essa tabela. Deixa eu tentar sair um pouquinho da frente dela. Ah, eu vou precisar só dessas informações aqui. Eu vou até tirar uma captura de tela que acho que fica mais fácil. É isso que a gente vai precisar. E vamos voltar para cá. Então tá. A gente tem, então, nosso comprimento total. Então a gente tem aqui nosso diâmetro do nosso... Vamos fazer o resumo agora, né? Só pra gente exemplificar certinho o que nós estamos fazendo. A gente está fazendo então aqui embaixo o nosso resumo do aço. Então, para o aço de 6,3 milímetros, a gente tem um comprimento total de... A gente tem centímetros, a gente tem 11,84 metros. Quando a gente faz, então, 11,84 metros, aqui na tabela, se a gente for olhar, o aço de 6,3 ele pesa 0,245 quilos por metro. Então, é muito simples. A gente vai pegar 11,84 e vai multiplicar por 0,245. Então, a gente vai chegar aqui em 2,9 quilos. O 8, a gente tem, então, 7,28 metros. Eu só estou convertendo centímetro para metro. Então, o diâmetro de 8, ele pesa 0,395. Então, a gente tem 7,28 vezes 0,395
395, nós temos 2,875, então vou colocar 88 kg. E aí, a barra de 10, nós temos 7,48 metros. Isso aqui é um 8. 48 metros. A barra de 10 pesa 0,617. Então, a gente tem 7,48 vezes 0,617. Nós temos aqui 4,62 quilos. O total que nós temos é 2,9 mais 2,88 mais 4,62. A gente tem um total de 10,4 quilos. Geralmente, quando a gente faz um projeto, a gente adiciona 10% ali na hora que a gente considera ali umas perdas dentro da indústria e tudo mais. Mas quando a gente faz corte e dobra, também existem algumas perdas adicionais que a gente coloca na hora de fazer a dobra, na hora da gente considerar ali que aumenta um pouquinho o aço. Então, pode ser que esse valor final aqui, ele mude um pouquinho de fornecedor para fornecedor, mas é só uma observação, tá? Então, a nossa montagem da tabela, a gente viu que o resumo do aço, a gente chegou simplesmente fazendo a nossa análise da viga, decompondo cada aço que temos dentro da viga, fazendo essa nomenclatura, a gente monta uma tabela resumindo esse elemento aqui, por exemplo, que foi o que a gente fez, e aí a gente monta o resumo do aço, que é exatamente o que acontece quando a gente tem o nosso projeto aqui, ó. A gente tem para cada viga, a gente tem exatamente o que a gente acabou de fazer, ó. A gente tem, então, o nosso elemento, viga 101, a gente tem as posições, é o N1, N2, N3, o diâmetro, a quantidade, o comprimento e o total. Quando a gente chega lá no final, vai fazendo isso por cada viga vai passando por isso, cada viga, e tem viga que é igual. Quando a viga é igual, ó, viga 107 igual a 108, vezes 2, então, a gente vai fazendo essa montagem, ó. Cada viga tem a sua. Na hora que a gente chega lá embaixo, a gente tem o nosso resumo do aço, que é exatamente o que a gente fez. Achamos o comprimento em metro, achamos o peso em quilos, e a gente acha o total também em quilo, que é exatamente o que a gente fez ali para uma viga. O programa faz isso automaticamente. Então, esse vídeo ficou um pouquinho extenso, mas é justamente para a gente mostrar como que é ali a composição, como que a gente faz a leitura, como que a gente faz a análise, como que a gente monta essa tabela de uma forma simples. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixe nos comentários se vocês querem saber algum outro tipo de projeto, tem alguma dúvida. Também curta e compartilhe os vídeos do Exemplificando. Acompanhe a playlist que eu vou estar deixando aqui para quem estiver assistindo pelo canal. Consegue clicar nos cards e acompanhar a playlist Leitura de Projetos Sem Dor de Cabeça. E siga Exemplificando, porque tem vídeo novo todo dia para ensinar você a fazer projeto sem dor de cabeça.